Bom, Diálogos que Curam é a série que a gente está conversando, e esse é o último episódio dessa série. Eu conversei com vocês sobre diálogos que curam, porque Jesus curou muita gente com uma simples conversa. Jesus curou muitas pessoas simplesmente batendo um papo com elas. Então eu conversei com vocês sobre diálogos que curam de uma falsa religião. Jesus, por exemplo, conversando com Nicodemos, que não conseguia entender o significado daquilo que era a espiritualidade cristã. E Jesus foi conversar com ele e ele sai dali com uma nova visão, e vocês veem que no final da vida de Jesus, quem foi tirar o corpo de Cristo da cruz, e quem foi participar do processo de enterro de Jesus, foi o próprio Nicodemos, um discípulo de Jesus. Conversei com vocês sobre diálogos que curam o coração. Se lembram daqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Que não conseguiam enxergar, nem compreender quem era Jesus. E a partir de uma boa conversa com Cristo, eles tiveram o coração deles completamente curado. Porque a palavra ardia no coração deles, mas estavam cegos, o coração embotado, não viam. Depois, conversei com vocês semana passada sobre diálogos que curam a nossa história. Pedro achava que tinha o domínio da história dele. Pedro achava que ele era o protagonista da sua história. Cheio de opiniões, cheio de ideias pré-concebidas, mas não sabia de nada do que estava acontecendo. Na hora que ele foi colocado à prova, Pedro viu que não era bem isso, que ele não era essa Coca-Cola toda, e que ele precisava ser perdoado. E mesmo que ele não se perdoasse, mesmo que ele tivesse abandonado a missão, Jesus chamou ele de volta e disse: eu te chamei para ser pescador de homens, e não para voltar a ser pescador de peixe, cara. Não é por aí. A história da sua vida continua, mas com Jesus sendo o protagonista dela. E Jesus curou a história do Pedro e ele se tornou o que nós sabemos que ele se tornou. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre diálogos que curam a fé. Diálogos que curam a fé. Lembrem-se que eu estou embasado aqui num teórico reformacional chamado Rolf Kuyper, quando ele escreve um livro chamado Capital Moral, especialmente no capítulo 8, quando ele fala que nós precisamos desenvolver um ambiente na sociedade de diálogo. Ele chama isso de relação dialógica, ambientes de diálogo. E nós não gostamos muito disso. A gente não gosta de conversar, a gente não gosta de falar. Mas por que a gente não gosta de conversar? Por que a gente não gosta de falar? Porque, via de regra, quando a gente dialoga, as nossas fraquezas aparecem. Quando eu me dou a me relacionar com vocês, rapidamente vocês vão começar a ver minhas fraquezas. Quando a gente começa a se relacionar, e as nossas máscaras caem, e eu começo a ir além da superficialidade, vocês começam a perceber que eu não sou tão perfeito assim. E a gente não gosta disso. A gente prefere se colocar sempre na defensiva. Só que quando a gente vive essa vida fechada, a gente não está aberto a 3 elementos que eu tenho conversado com vocês, e eu espero que quando a gente sair daqui, a partir da semana que vem, a gente não vai ter mais essa série, mas eu espero que vocês tenham esses desenvolvido, ou pelo menos pensado, nesses 3 elementos que eu tenho trabalhado com vocês do diálogo, que o primeiro é um ambiente de amor. Mais uma vez, não é esse amor romântico do século 21. Esse amor romântico do século 21 é a maior furada que tem. Esse amor romântico do século 20 em que tudo é sentimento. O amor romântico é não julgue ninguém. Na verdade, o que importa é a tolerância. Não, gente, não, isso não é amor. Não que a gente não tenha que respeitar tudo em todas as pessoas, mas isso está longe de ser amor. Quem ama corrige, quem ama diz não,
quem ama em tantas ocasiões precisa encorajar, mas precisa também puxar a corda. Amor é dizer não, amor é disciplina e não romantismo. Por isso, amor, biblicamente falando, é algo que eu tenho conversado com vocês que se chama alteridade. Olha que nome. Traduzindo, viver de maneira preocupada com o outro. Só tem ambientes de diálogo quando a gente se preocupa verdadeiramente com o outro. Eu preciso viver de maneira preocupada. Eu preciso saber se está tudo bem com o outro. Eu não posso viver uma vida só dentro de eu, mim, para mim, que são as palavras que a gente mais ouve. A gente não se relaciona com os outros porque a gente só está preocupado com eu. Não. Prestem atenção no que eu tenho ensinado para vocês. Olhem para vocês agora. Olhem em volta nesse ambiente. Quem são as únicas pessoas que vocês não veem aqui? Você mesmo. Porque você não foi criado para dentro. Você foi criado para fora. Você não foi criado para se encontrar. Isso é um erro do nosso século. Você foi criado para fora. Você foi criado para não se ver. A gente fica com essa psicologia do século 21 dizendo assim, nossa, eu tenho que olhar para dentro para me encontrar. Não. A Bíblia diz, eu tenho que olhar para fora para me encontrar. Eu me encontro com vocês. Eu discutia ontem aqui com os homens, no nosso encontro de homens, sobre uma masculinidade bíblica. E como é que vocês aprenderam a ser homens? Vocês acham que não? Vocês aprenderam a ser homens por modelos. Por quê? Porque você foi criado para fora. Como é que você aprendeu a ser mulher? Com modelos. Porque você foi criado para fora. A gente aprende a ser homem com modelo. A gente aprende a ser mulher com modelo. Porque você foi criado para fora. Ninguém aprende a ser homem olhando para dentro. Ninguém aprende a ser mulher olhando para dentro. A gente aprende por modelos. Por isso que crianças, meninas precisam de mulheres para serem exemplos de mulheres. E homens precisam de homens para terem exemplos de homens. Isso é alteridade. Como é que eu vivo preocupado com o outro? Mas vocês vivem numa sociedade em que a gente só quer olhar para dentro. Para dentro, vocês vão olhar para dentro e tomar mais Rivotril, mais antidepressivo, mais desespero. Vocês vão ficar mais noites sem dormir, porque vocês foram criados para fora. Alteridade. Tá tudo bem com a Aline, minha esposa? Tá tudo bem com a Elis, minha filha mais velha? Tá tudo bem com a Júlia, minha filha do meio? Tá tudo bem com a Madalena, minha filha mais nova? Tá tudo bem com o Weasley? Tá tudo bem com o Arthur? Tá tudo bem com a Jailine? Como é que tá a saúde do Rodrigo? Como é que tá Bernardo? E cadê Bernardo que eu quero pegar Bernardo no colo? Cadê Bernardo que não chega? Tá tudo bem? Sueli já até deu um pulo lá, ó, criado para fora, já tá até feliz, né, Sueli? Netinho número 3 de Sueli chegando, criado para fora. Tá tudo bem com vocês? Segundo, gente, diálogos são ambientes de humildade. 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 Aonde eu treino? A gente treina com crianças e a gente treina com adultos. Eu treino uma arte marcial. Sabe o que é mais legal? Quando eu estou treinando com um garoto de 12, 13, 14 anos, eu estou com 39, e o garoto olha para mim e fala bem assim, tio, você está chutando errado. Tio, melhora isso aqui no seu pé. Sabe como é que é a nossa sociedade? Não, eu não posso aprender com um garoto? Não. Agora olha o contrário. A gente está numa sociedade no século 21 em que os mais velhos, os mais idosos, nem são considerados. Porque quem é mais idoso no nosso tempo não controla a tecnologia, então eles não dominam mais o mundo, e a gente fala assim, velho é bom em casa, que pelo menos não atrapalha, não é assim? Essa é a nossa sociedade.
Essa é a nossa sociedade. Porque vocês não têm paciência com os pais de vocês que são mais velhos? Gente, quando chega sua mãe ou sua avó com o celular na mão para você, dizendo assim, meu filho, o que é isso aqui? Dá uma raiva, não dá? Você fala assim, não é possível que você não sabe mexer nesse negócio? Não tem humildade. Não tem humildade para aprender. Como é que tem diálogo se você não está disposto a aprender? Porque você não sabe ensinar tudo para as pessoas. Não existe pessoas que não tenham o que aprender. Você pode aprender especialmente com gente que pensa diferente de você. Você pode aprender com pessoas mais novas, mais velhas, com outro tipo de vida, com outro tipo de crença. Você pode aprender com essas pessoas e deve. Só que a nossa sociedade é uma sociedade da internet de sabichões. A gente quer ensinar tudo para todo mundo o tempo todo. Crente, então, é bicho pior ainda. Porque crente tem versículo para tudo. Crente quer ensinar todo mundo o tempo todo a fazer tudo. A vida dele é um caos, mas ele quer ensinar as pessoas. Pessoal, ambiente de humildade. Humildade, ouça mais. Seja menos arrogante. Aprenda com as pessoas. Vocês querem ver um exemplo de Jesus? Vocês já viram uma criança chegar perto de alguém que tem cara que chupa limão? Quem é a pessoa que chupa limão? Gente que só vive assim, ó. Tem uns caras que ficam com a cara de bravo mesmo. Umas mulheres que é pra, ainda fala assim, você quer para assustar os outros. O seu Deus encarnado, ele recebe crianças perto dele. Jesus tem sorriso no lábio. Na hora de conversar com as pessoas, vocês já viram criança perto de gente assim? Criança vem com quem é amável, afável, com quem está perto. Criança vem para perto dessas pessoas. Só que vocês acostumaram com Jesus do aleijadinho, que é aquele Jesus católico romano que está sempre assim. Cara, Jesus vai receber criança. Criança está perto de gente que é gostoso estar perto. Por quê? Não é só amor, não é só humildade, mas só tem diálogo quando pode existir mudança, gente. Jamais repita essa expressão, eu sou assim mesmo. Você não é crente não, meu filho? Pelo amor de Deus. Não, eu nasci desse jeito, eu não mudo não. Vários casamentos acabam por pessoas que são ignorantes. Não, eu nasci assim mesmo, eu não mudo não. Quem diz, por que você não muda? Qual é o ser humano que não pode mudar? Louvado seja Deus que eu não sou o mesmo Rômulo de 20 anos atrás, porque nem eu mesmo me aguentava. E ainda bem que daqui a 20 anos eu não vou ser o mesmo Rômulo, que bom! Louvado seja Deus por isso. O que vai me balizar na minha mudança e na minha transformação é Cristo, é a palavra dele. Agora parem de falar que vocês nasceram assim, que vocês não podem mudar. Vocês podem mudar. Na verdade, o processo de santificação de vocês é um processo dinâmico de mudança. Seres humanos mudam, princípios e valores não mudam, mas nós mudamos. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um diálogo que vai curar não a fé da personagem, mas a nossa. Sabe por quê? Porque a gente precisa de uma fé curada. Se eu conversar com vocês, brasileiros do século 21, no que é fé, vocês vão ficar todos enrolados. Porque o nosso tempo é extremamente relativista, e para o nosso tempo, qualquer fé importa, desde que você exerça ela com sinceridade. Olha como é que é o argumento do nosso tempo relativista. Olha, não importa a religião que você siga, desde que você faça o bem. Não importa a fé que você tenha, desde que você seja moralmente legal.
Não importa a fé que você tenha, desde que você exerça ela com sinceridade. Isso é o que vocês mais vão ouvir. Pessoal, não. O cristianismo não trabalha com essas categorias. Não. Jesus não trabalha com essas categorias. Existe um elemento de fé que é genuíno. A gente separa a fé, aí momento teológico, a gente separa a fé, por exemplo, em fé natural. Fé natural é que todos os homens têm. Todos os homens têm fé natural. Não existe nenhum ser humano que não tenha fé. A gente tem fé em alguma coisa. Ateísmo é algo que não existe. Todos os nossos pressupostos, todos os seres humanos trabalham com fé. Fé é algo que todo mundo tem. Fé é natural. Fé é inerente ao ser humano. Você pode ter fé em várias coisas. Você pode talvez não ter fé, o ser humano pode não ter fé no transcendente, no eterno. Mas o cara bota a esperança e a certeza dele no dinheiro, bota a esperança e certeza dele no sexo, na sexualidade, na beleza, em alguma coisa. Fé natural. Existe uma fé temporária, por exemplo. Pessoas têm fé temporária. A teologia vai falar de fé temporária. Às vezes eu tenho um período que eu creio, mas eu tenho um período que eu não creio. Vocês vivem isso. Tem momentos em que a fé de vocês está um pouco mais avivada. Mas tem momentos, especialmente nos mais difíceis, rapaz, que é difícil crer. Existe, por exemplo, uma fé na providência. O que é fé na providência, pastor? Fé que Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Em algum momento, Deus vai fazer alguma coisa. Mas também existe uma fé, que é um alvo que eu quero trabalhar aqui, que é a fé salvadora. Uma fé que salva. Como é que é esse negócio? E como é que isso vai nortear a vida da gente? E como é que isso vai deixar o coração da gente mais tranquilo? Ok? E aí, eu trago para vocês o texto de Mateus capítulo 15, porque Jesus vai conversar com uma mulher, verso 21. Olha o que o texto vai dizer para mim e para vocês. Saindo daquele lugar, Mateus 15, verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, o lugar dos fenícios. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Verso 23. Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feita conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, a gente está diante da sua palavra. É só a palavra do Senhor que guia a gente. É a revelação que o Senhor deixou para nós de quem é o Senhor, do que o Senhor faz. E que o Senhor, por favor, cure a nossa fé. Que o Senhor renove a nossa fé. E que o Senhor faça, por favor, com que a nossa fé seja uma fé genuína e que agrada ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Bom, gente, nós estamos diante de um texto que parece ser difícil. Mas não é. Primeiro, esse texto está aqui e ele está no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus vai ser escrito para judeus. O Evangelho de Marcos vai ser uma carta circular, escrita para todo o Império Romano. Lembrem-se, os apóstolos começam a ficar mais velhos e eles precisam não deixar biografias de Jesus. Os evangelhos não são biografias. Os evangelhos são relatos para que a fé em Jesus não fosse perdida. São textos teológicos. E especialmente aqui nesse capítulo 15,
Porque o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. O evangelho de Mateus é o evangelho que fala do reino de Deus o tempo todo. Por isso que o evangelho de Mateus começa no capítulo 1, com a genealogia de Jesus. O que o texto bíblico está querendo dizer em Mateus é que Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é aquele que veio trazer o reino. Jesus é aquele que veio resgatar a criação do efeito do pecado. E que a gente não precisava mais esperar o Messias. Não precisava mais esperar um Salvador. Porque o Salvador tinha chegado. Esse é o objetivo de Mateus. Aqui, no capítulo 15, vocês vão observar, fazendo as devocionais de vocês no livro de Mateus, que ele começa a narrar o período final da vida de Jesus. Só que antes de Cristo ir para a batalha final na cruz, ele vai ter um período de descanso. Como Jesus vai descansar em Israel? Não dá. Se ele está em Jerusalém, se ele está na Galileia, já não dá. Depois de 3 anos de ministério, não tem como. As pessoas estão em cima dele o tempo todo. Então, ele faz um movimento. E esse é o único movimento que Jesus vai fazer. Ele sai desse lugar. Ele sai da Judeia. Ele sai da Galileia e ele vai até o norte, nas regiões de Tiro e de Sidom. O que acontece aqui? Trazendo um testemunho de Flávio Joséfos do 1º século, você começa a entender esse texto. Joséfos é um judeu que vai virar escravo de Roma e ele dizia o seguinte: ninguém é pior para nós do que os habitantes de Tiro e de Sidom, aqueles cachorros. Isso é um relato do 1º século. Por que os judeus chamavam os habitantes de Tiro e de Sidom de cachorro? Primeiro, quando você via, Campo Grande parece bem Tiro e Sidom, tá? Haja cachorro na rua igual Campo Grande. Pelo amor de Deus. Como é que você chama cachorro de rua? Vira-lata. Era essa a expressão aqui, porque vira-lata era bicho pulguento, vira-lata vivia revirando lata, lixo, fazia uma bagunça danada, eles andavam em bando. Gente, não tinha pet shop no 1º século. No 1º século não tinha nem pai de pet, né? No século 21 também não tinha que ter pai de pet, não. Mas eu não sei se vocês estão prontos para essa conversa. Talvez quando eu for falar do mês da família, quando a gente for conversar, talvez vocês estejam prontos. Os pais de pets aí nos aguardam, tá? Não que você não pode trabalhar os animais com carinho. Agora no século 21 os caras falam assim: você tem filho? Não, tenho um cachorro. Você tem filho? Tenho. Como é que é o nome dele? Aí você fala assim: Jaspion. Eu falo: quem é esse? Meu gato. Rapaz, vocês estão de brincadeira. Vocês são crente não, né? Não é possível. Rapaz do céu. Meu Deus. Talvez em maio a gente esteja... Tomara que vocês estejam prontos para essa conversa. Tomara. Eu espero que sim. Vamos lá, pais de pet. Não tinha pai de pet no 1º século, então cachorros são cães sarnentos. Se eu quisesse chegar e falar mal do Cristiano, como é que eu ia xingar o Cristiano? Não, Clarissa, faça isso. Seu cachorro! Era assim, isso era uma ofensa no 1º século. Era uma ofensa. Falar assim: Rodrigo, seu cachorro! Era um xingamento no 1º século. E os judeus odeiam tanto os habitantes de Tiro e de Sidom, que eles se tratam assim, tipo brasileiro e argentino em época de Copa do Mundo. Aqueles cachorros, aqueles cães, eles chamam a gente de macaco normalmente. O Weasley adora argentino na Copa do Mundo. Eles chamam a gente de macaco, aqueles macacos.
essa rivalidade que tem. Ok? Deu para entender? É isso que acontecia naquele período. Eles eram inimigos. Jesus, para ter um tempo de descanso, ele vai para lá. Só que até lá, quando Jesus vai tentar ser o Joselino Barbacena, vocês lembram do Joselino Barbacena? Não? Vocês não assistiam escolinha do professor Raimundo? O Joselino Barbacena era aquele que vivia escondidinho. Aí o professor Raimundo gritava e falava assim, seu Joselino Barbacena! O que ele falava? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Jesus Cristinho, lá vem você de novo, largadeu, homem. Não era assim? Jesus vai a Tiro e a Sidom tentar ser Joselino Barbacena, ele quer descansar um pouco. Os estudiosos dizem isso. Ele quer dar uma parada e ninguém enche a paciência dele. Só que não dá. A fama do rei já está em tudo quanto é lugar. Quando Jesus chega em Tiro e em Sidom, ele está em algum lugar, o texto bíblico não diz aonde, se ele estava numa praça, numa feira, está numa casa, enfim. Não é muito específico isso. Me aparece uma mulher. E ela olha para Jesus e ela já chega. E olha os pronomes de tratamento que ela usa. E eles são muito importantes porque a gente vai usar. Como é que ela chega falando com Jesus? Porque ela não é judia. Ela não é descendente de hebreu. Ela é uma gentia. Ela é o que a gente chamaria de pagã. Ela não tem temor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela não vai adorar no templo. O marido dela não era circuncidado, os filhos dela, ela não obedecia à lei de Moisés. Ela não tem isso. Como é que essa mulher, que não tem esse conhecimento, que não andou com Jesus, olha como é que ela fala com ele. Primeiro, ela chama Jesus de Senhor. Só que Senhor, no primeiro século, só é usado para o imperador. Só o imperador do Império Romano é o Kyrios. Ninguém pode ser chamado de Senhor. Tanto que você não vê no Novo Testamento, apesar do Evangelho de Lucas trazer isso, você não vê o povo chamando Jesus de Senhor. Porque quem era chamado de Senhor nesse período é só o imperador. Mas ela vai mais além. Ela chama Jesus de filho de Davi. Mas ela não é descendente de Davi. Mas ela não é descendente de Abraão. Mas ela reconhece que Jesus é Deus. E aí o que ela vai falar? Ela vai falar não só que Jesus é Senhor, ou seja, ele tem autoridade. Não só que Jesus é o filho de Davi, ou seja, ele é Deus. Ela diz, tem misericórdia de mim. Essa mulher reconhece que Jesus pode ter misericórdia dela. Para ir mais longo, ela diz, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela acha que Jesus não só pode se compadecer dela, como ela tem certeza que Jesus tem poder para curar. E aí, Jesus começa algo, porque primeiro ele ignora, ele não fala nada com ela. E aí vem a fanfic de Jesus. O pessoal lá chega para ele e fala assim, Senhor, essa mulher está enchendo a paciência. Não dá ideia para ela não, vem gritando aí atrás da gente. Olha o arcabouço que está atrás da mente dos apóstolos. Senhor, nós vamos ficar ouvindo essa mulher é uma pagã, essa mulher, esse povo chama a gente de cachorro, são nossos inimigos, para de ouvir essa mulher, vambora Senhor, vambora. Aí Jesus para e o que ele vai fazer? Vai dialogar com ela. Perceba a humildade de Jesus. O que Jesus disse para ela? Olha só. Verso 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Verso 25. A mulher veio, o que ela fez? É porque adorou, parece que é um culto, né? A palavra adorou aqui significa que ela pegou a cabeça dela e botou nos pés de Jesus. Prosquinel. Ela literalmente chegou, quando Jesus parou para falar com ela, ela se humilhou aos pés de Jesus. Ela botou, se fosse alguma coisa assim, ó, ela fez assim, ó. Nos pés de Jesus, essa é a expressão grega aqui. Ela coloca a cabeça nos pés de Jesus. Ela adora Jesus. Então imagina ela gritando, vindo, Senhor,
a minha filha está endemoniada, filho de Davi, ajuda. Aí os discípulos começam a falar, manda essa doida embora, manda essa maluca embora. Aí ela para e fala bem assim, Senhor. É isso que ela faz. Imaginou? Intrigante, né? Aí Jesus para e fala assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar. Jesus está usando a palavra diminutivo, porque Jesus vai ser educado com ela. Há duas palavras para cachorro aqui, que são usadas para cães. Uma palavra é cão vira-lata. Cristiano, seu cachorro. Elias, seu cachorro. Isso é um vira-lata. Agora eu poderia falar bem assim. Não, Arthur é muito feio. Pô, só tem homem feio aqui, Thales também, pelo amor de Deus. Robert é mais bonitinho, né, Andressa? A Andressa vai chegar para o Robert e falar bem assim. É porque para o nosso tempo é pejorativo. Robert é meu cachorrinho. O que é isso? Seria um cachorrinho de estimação. Um bicho bonitinho. Isso. Oi? O queridinho da casa. Jesus vai conversar com ela de uma maneira carinhosa. Ele vai usar a palavra assim, Martinha, olha só, eu não posso tirar, eu vim para as ovelhas de Israel. Até porque Jesus, naquele momento, encarnado, Jesus não vai conseguir resolver o problema do mundo todo. Ele está limitado pela encarnação dele. Então ele veio para resolver e trabalhar as questões de Israel, e a partir de Israel o evangelho se expande no mundo todo. Só que ele tem que descansar, então ele vai a uma terra gentia, e o que ele faz? Ei, eu não posso tirar o pão dos judeus agora e dar para os cachorrinhos. Ele é educado com ela. Cara, mas aí essa mulher deu um rabo de arraia em Jesus sensacional. Porque ela olhou e falou bem assim, pois é, mas e se nós, os cachorrinhos, olha a humildade da mulher, ficarmos na beirada da mesa, a gente pode comer um pouquinho das migalhas. Cara, ela conseguiu deixar Jesus assustado. A humildade dessa mulher é tão grande que Jesus olha e fala, uou! Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Olha, ela consegue deixar Jesus tão assustado com a fé dela, com a declaração, porque ela quebrou todas as barreiras. Ela quebra a barreira da galera que não quer que ela chegue perto de Jesus, ela quebra a barreira da incredulidade, ela quebra a barreira simplesmente para se ajoelhar nos pés dele. Ela está chamando um homem de Senhor. Ela está chamando um homem de Deus. Ela reconhece algo, coisas muito preciosas em Jesus. Ele diz assim, olha, pode ir. Seja conforme a sua fé. E naquele momento a filha dela é curada. Pessoal, diálogos que curam a fé. E tem 3 aprendizados que a gente pode ter aqui. Para tentar dar uma alinhada na fé da gente. Primeiro, está literalmente nos versos 21 e 22. Observem comigo. O texto diz que ela chegou nessa região, e qual é a declaração que ela faz? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e ela está sofrendo muito. Primeiro aprendizado para a gente ter uma fé curada. Olha para mim, moradores do século 21 de Cariacica, do Espírito Santo, existe um inimigo espiritual. Existe um inimigo espiritual. A filha dessa mulher está cheia de demônio. Isso aqui não é um elemento cultural. Isso aqui não é uma narrativa mítica do primeiro século. Existe um elemento espiritual, existe um inimigo espiritual. Satanás,
demônios existem. Qual é o maior problema do nosso tempo? Número 1. A gente acha que por causa dos nossos esforços, a gente consegue todas as coisas. Então a gente tem dificuldade em acreditar na providência de Deus, que Deus é o mantenedor de todas as coisas, porque a gente tem tecnologia, a gente tem ciência, a gente tem métodos de produção, a gente trabalha, tem mercado, tem tudo, a gente tem uma sociedade funcionando. Então a gente é tão automatizado que a gente não consegue ver Deus, porque a gente acha que a gente faz tudo. Agora, qual é o outro problema? Quando a gente não consegue nem ver Deus, a gente também não consegue ver o inimigo das almas da gente. Pessoal, eu acho que o maior problema dos crentes hoje em dia, nessa questão espiritual, é não considerar um elemento satânico e demoníaco. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A Bíblia narra Satanás caindo. A Bíblia narra a queda de Satanás. A Bíblia narra a queda de Satanás e de anjos caídos. Isso é uma verdade. Há entidades espirituais governando nas regiões celestiais. Isso existe. Você não pode se esquecer disso. Isso não vai te governar e te dominar. Mas você não pode se esquecer que isso existe. A Bíblia narra isso de uma maneira muito clara. Quando, por exemplo, o Judas vai falar que os anjos não guardaram o seu estado original, antes eles caíram. E eles estão guardados para o dia do juízo. Isso é uma realidade. Apocalipse trabalha entidades, hostes demoníacas, governando sistemas e governos pelo mundo todo, a qual a Bíblia chama de Babilônia. Irmãos, observem o nosso mundo. Vocês acham mesmo que o nosso mundo não sofre influência demoníaca? Assista um filme no Netflix agora à tarde. Quando der a 12ª morte, por conta de um cara que deu 18 tiros na cabeça do primeiro, você já nem conta mais. Violência, pornografia, o tempo todo, sexualidade. Olhem esses cultos que acontecem em finais de semana, gente, ou em meio de semana. Adolescentes de 12, 13, 14, eu estou chamando de culto, porque a deidade que é adorada é Satanás. Lugares em que crianças e adolescentes fazem sexo ao ar livre, ouvindo músicas que são em apelos sexuais e que se chamam de bailes e falam que isso é cultural. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Demoníaco. É uma cultura de violência. É a nossa cultura, da banalização da sexualidade, da banalização da vida humana, da banalização do outro. E a gente fala que isso é cultura. Não, isso não é cultura. A nossa época, a nossa geração, isso não é cultura, isso é demoníaco. Umas culturas cada vez mais longe de Cristo, cada vez mais longe de Deus. Culturas que relativizam família, relativizam casamento, relativizam tudo. Pessoal, a Bíblia vai trabalhar esses movimentos e tudo isso que a gente observa ao longo da história, porque sempre foi isso, como influência maligna, e vocês não podem perder isso de vista. Não podem perder isso de vista. Pessoal, cuidado com isso. Nem tudo é o diabo. Mas não caiam no conto de que nada é Satanás. Porque vários de vocês vivem opressões tremendas. Vários de vocês vivem opressões. Não, crente não fica endemoniado, anota isso aí. Crente não fica endemoniado, anota isso. Pode falar que fui eu que falei. Não muda nada não. Minha palavra não costuma valer. No mundo acadêmico, minha palavra não vale muita coisa não.
mas vocês passam por opressões, são enganados, caem em conto do vigário. Satanás é visto como o tentador. A palavra tentador é aquele que não para de jogar flecha em nenhum minuto. Ele não para, não para, não para. Há uma realidade espiritual que domina e governa. E como é que você consegue identificar isso? Primeiro, gente, você precisa estar muito consciente das suas fraquezas. Porque o tentador vai te tentar na sua fraqueza. Isso é Tiago, irmão de Jesus. Se você é alguém extremamente estourado, aonde você via de regra vai ser tentado. Se você tem problema com dinheiro, aonde você vai ser tentado? Você precisa estar ligado com isso. Por quê? Porque como é que Satanás age? Armadilhas são completamente criadas para a gente cair o tempo todo, e aí você cai igual um patinho. Em muitas ocasiões, vocês não só caem, mas vivem oprimidos. Gente que vive oprimida. Gente que não consegue dar um sorriso, porque vive uma pressão danada, preocupação com o que não devia, vivendo opressão demoníaca. Isso acontece. Fora, não se assustem se vocês encontrarem ao longo do caminho de vocês gente endemoniada. Eu não faço teologia com experiência, mas contei um dia desse, eu fui ali dar uma palestra no colégio, quando eu saí, veio uma mãe pedindo para eu orar pelo filho dela. Quando eu vou orar pelo filho dela, eu falei, está sozinho não. Mas nunca. Não está sozinho, está mais acompanhado do que tudo. E estava mesmo, e o pau quebrou. Não sou, bicho, 3 horas da tarde, tendo que mandar diabo embora. Não é fácil. Isso acontece. Agora, qual é o problema? O problema é que esses caras dos neopentecostais ficam entrevistando o diabo aí. Nunca vi isso. Aí você já fica um pé atrás, e tem que ficar mesmo, né? Os caras ficam lá entrevistando demônio, nunca vi isso. Talk show de hoje, quem é o convidado? Zé Pilintra, com vocês. Não, demônio também não tem nome, tá? Fiquem tranquilos. Isso é mais coisa de loucura. Jô Soares entrevista Exu Caveira. Não, cara, esse cara é maluco, velho. Esse cara é maluco. Maluco. Prestem atenção nisso. Tenham olhos espirituais, vocês precisam buscar isso. A gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Satanás age contra as vidas da gente o tempo todo, pessoal. Vocês não podem de momento nenhum, em maneira nenhuma, dar brecha para isso. Porque vocês vão o tempo todo ser tentados. Então, abra a mente, abre os ouvidos. Está em casa, está percebendo que você e a mulher não conseguem conversar a mesma coisa. Duvida desse troço aí. Está sentindo uma opressão, presta atenção, cara. Está olhando que tem circunstâncias que podem te fazer pecar, sair do caminho, cuidado, presta atenção. Está percebendo que os princípios e valores de Deus começaram a ser completamente relativizados dentro do seu coração. Cara, cuidado. Não brinca com esse tipo de coisa. Preste atenção. Há uma realidade espiritual séria e que precisa ser prestada atenção. Então, em nome de Jesus, nunca mais repreenda o diabo. Pneu do seu carro furou, o que você faz? Está amarrado, Satanás. Quando é que vocês foram chamados para falar com o diabo na Bíblia? Nunca. Nunca. Isso é teologia ruim. Está amarrado, cão. Nunca, para com isso. Para de amarrar o diabo, gente. Vocês não existe corda para isso, não. Haja corda, é tanto nó de marinheiro que tem. Para!
biblicamente, espiritualmente, quem tem autoridade? Então por que vocês continuam amarrando o diabo? Por que vocês continuam com esse jardim da infância? Por que vocês continuam falando com Satanás? Gente, o tempo todo, sai diabo, sai demônio. Por que você está com isso, filho? O cara pode conversar com Jesus, mas ele prefere falar com o diabo. Alô? Será que dá para ajustar a fé aqui? Vou conversar com um cara uma vez que ele falou bem assim, pastor, eu fiquei quase doido. Falei, por que não? É porque eu estava na igreja, me ensinaram que o meu filho estava doente, era o diabo. Me ensinaram que o pneu do meu carro furou, era o diabo, e que me mandaram embora do trabalho, era o diabo. Falei, pois é, seu Deus é Satanás, né? É só ele que trabalha na sua vida. Cara, fale com Jesus. Converse com Jesus. Você foi chamado para se relacionar com quem tem autoridade sobre terra, céu e mar, sobre o mundo visível e invisível. Converse com Jesus. Está acontecendo alguma coisa difícil? Jesus. Está sentindo opressão? Jesus. Está perto de cair? Jesus. Está tentado? Está pressionado? Cristo, Cristo, Cristo. Chama Jesus para a sua vida. É assim que a gente trabalha. A fé da gente é em Jesus. Chama Jesus para a sua vida. Por favor, para com essas crendices neopentecostais. Para, porque daqui a pouco o seu próximo passo vai ser colocar um copo de água em cima da televisão, para depois que o pastor orar, você beber a água e achar que aquilo vai te abençoar. Não vai. Não vai. Aí vai ficar dando oferta daqui a pouco para pastor e para Jerusalém, para trazer água do Rio Jordão para você. Para! Vá conversar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Segundo, olha que coisa curiosa. Da onde essa mulher é? Verso 21. Tiro e Sidom. Jesus chega para conversar com ela. Ela não é judia. E aí Jesus, primeiro, os apóstolos reconhecem que ela é daquela região e dizem, não dá atenção para essa maluca, não dá atenção para essa doida, deixa ela para lá, não vamos conversar com ela e tal. Jesus para e olha para ela e diz, filhinha, eu não posso tirar o pão dos filhos de Israel para dar para vocês, cachorrinhos. Um elemento cultural que Jesus está usando e sendo bem educado. E aí o que vai acontecer? Ela chega para ele e diz assim, ok, joia, mas os cachorrinhos podem comer da migalha que vem da mesa. Cara, essa mulher é sensacional, cara. Ela é muito boa. Que mulher crente, bicho. Que mulher crente. E o que Jesus fez com ela? Curou a filha dela. E a expressão filha é filhinha. Essa menina não tinha mais de 12 anos de idade. Ela não era nem uma adolescente. Ela é uma filhinha, uma criança, uma menininha. E aí o que Jesus faz? Volta para casa, sua menina está curada. O que você aprende com isso aqui? Para sua fé ser alinhada. Pergunta, existe fronteira para o amor e poder de Jesus? Não. Fé alinhada. Não existe fronteira para o poder e para o amor de Jesus. Não existe fronteira étnica. Não existe fronteira racial. Não tem fronteira de sexo e gênero. Não tem fronteira de nada. Não tem fronteira. Não tem fronteira para o amor e para o poder de Jesus. Não tem. E é isso que esse texto está explicando para a gente. E deixa eu fazer uma aplicação bem simples para você. Para sua fé literalmente ser alinhada. Jesus amou a mim e Jesus amou você. Ponto. Jesus nos amou, gente. O amor de Jesus é sobre a vida da gente. O poder de Jesus é sobre a vida de cada um de nós. Não se esqueçam disso, então. Como é que se aplica esse negócio? Você vai sair daqui. Mais uma vez, eu tenho sempre falado isso com vocês. Por que é que Jesus não pode curar seu coração?
Por que Jesus não pode curar a sua vida? Por que Jesus não pode curar a sua história? Por que Jesus não pode curar o seu casamento? Por que Jesus não pode curar o ambiente de trabalho que você está vivendo? Por que Jesus não pode encostar na sua saúde? Por que, como nós oramos aqui, Jesus não pode sarar a vida de uma criança? Jesus pode, não só pode, como vai. Vocês não podem perder essa fé. Vocês não podem perder essa esperança de que pode haver transformação, de que pode haver mudança. Esse diálogo está sendo colocado aqui para a gente entender que o amor e que o poder de Jesus chegam. Eles chegam pela providência, chegam pela ação de Jesus. Pessoal, não se esqueçam disso. O amor de Jesus está sobre nós. O amor de Jesus está sobre vocês. Ele olhou para alguém que não era escolhido do povo eleito daquela época. Não era do povo de Israel. Não importa. Dá para comer migalha. A gente não é judeu, mas a gente é a igreja. Jesus amou gente como eu e como vocês. Não se esqueçam disso. Não percam isso de vista. Então, quando vocês voltarem para casa, voltem crendo em Jesus. E como é que se aplica isso? Quando você for orar, meu filho, ore crendo. Creia! Creia! Mas como é que a gente ora normalmente? Deixa eu tentar deixar isso bem claro. Os antigos mandavam a gente tomar umas garrafadas, não era assim? Aí você ia lá e tomava umas garrafadas. Como é que eram as garrafadas que a gente tomava? Misturava aquele monte de troço verde com amarelo. Aí aquilo ficava amargo pra caramba. E o que você fazia? Enfiava mel que era para deixar docinho. Só que você chegava em casa, sua avó te deu aquele negócio. Aí ela falava assim, meu filho, isso é bom para cachumba, é bom para sarampo, catapora, cura AIDS, cura câncer. Esse negócio aqui sara tudo. Não era assim? As garrafadas que a gente tomava. Aí eles mandavam você tomar 3 colheres logo de manhã cedo. Aí você tomava. Aí o pessoal perguntava assim, e aí, você está tomando lá o remédio da sua avó? Você falava, tô. E aí, você está melhor? Rapaz, não sei. Não sei se esse negócio cura mesmo. Não é assim? A gente tomava meio que descrendo. Não sei se esse negócio funciona. Mas aí você foi para o hospital. Aí quando você chegou no hospital, tinha um cara de jaleco branco. Aí o cara te passou logo aquela bula, aquela receita. E o comprimido é assim, quanto maior, mais efeito faz, não é assim? Quando você toma ele, aí o cara manda você tomar o remédio, que você fala assim, você vai na farmácia, compra, quanto mais amargo você fala, é esse que cura. Não é assim que a gente fala para criança? Então, aí naquele ali você tem fé, porque, não, esse aqui é científico, aquele outro lá, não, aquilo era a garrafada da mamãe, aquilo era a garrafada da vovó. Às vezes as suas orações são assim. Às vezes sua fé em Jesus é meio garrafada. Eu falei, rapaz, vou tomar umas 3 colherinhas aqui de manhã, mas não sei, não estou crendo muito que ele vai fazer alguma coisa, eu não sei. Não sei se Jesus age mesmo, vai. Acho que eu preciso complementar isso aqui com antibiótico, tem uma azitromicina aqui para poder tomar. Eu não sei se funciona muito. Deixa eu te falar. Você não pode ter fé garrafada, filho. Não dá. Você precisa voltar para casa crendo no poder de Deus. Você precisa voltar para casa crendo no amor de Deus. O que Ele falou é verdade, vai acontecer e pronto. Isso é fé. Creia. 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 Creia no poder de Deus. Qual é a dificuldade? A dificuldade é o coração. É o coração incrédulo. Você precisa lutar contra a incredulidade. Confiar no que Deus disse, confiar no poder de Deus, confiar que Ele tem o melhor, confiar na palavra dEle, confie. Terceiro e último, aprendizado. Quais são os pronomes de tratamento que essa mulher usa para Jesus? Senhor,
filho de Davi. Essa mulher confia em alguma coisa que Jesus pode fazer, ela confia no poder de Jesus. Essa mulher confia no caráter de Jesus, porque ela sabe que se ela chegar perto dele, ela sabe que ele vai recebê-la. Ela entende que Jesus é digno de adoração, e ela vai se ajoelhar aos pés de Jesus e vai adorá-lo. E ela é capaz de que, para sair dali, ela é capaz de argumentar com o Criador do céu e da terra. Tamanha confiança que essa mulher tem. Sabe por quê? Assim eu quero encerrar essa série. Pessoal, qual é a centralidade da fé de vocês, pelo amor de Deus? Jesus. Vocês não podem se esquecer disso. O Michael Horton escreve um livro muito bom que você não pode morrer sem ler esse livro. Não pode mesmo. Capinha azul, chamado Cristianismo Sem Cristo. Você não pode morrer sem ler Cristianismo Sem Cristo. Porque o que você mais tem hoje dentro de igreja evangélica é um cristianismo sem Cristo. É o cristianismo do patuá gospel. É o cristianismo da igreja da placa preta, do templo preto, da fumaça, do show gospel, mas não tem Cristo. O evangelho virou uma boa ajuda, uma autoajuda. Ou virou uma plataforma política de assistência social. O evangelho é sobre Jesus. Essa mulher está desenvolvendo aqui mais do que uma fé que cura. O que essa mulher tem aqui é fé salvadora. Ela tem fé salvadora. Ela reconhece que Jesus é Senhor. Ela chama Jesus de Kyrios. Ela sabe que Jesus é o governador da vida dela. Ela sabe que Jesus é Deus. Ela sabe que Jesus é digno de adoração. Ela sabe que Jesus tem poder. E ela vai se dobrar aos pés desse Jesus aí. Isso é fé que salva. Isso é fé que faz nascer de novo. Ser cristão é nascer de novo. Ser cristão é ter nova vida, é morrer a antiga natureza para nascer a nova. Isso é ser crente, isso é converter. É ter uma nova criação dentro do coração. É ser um novo Rômulo. Só que agora ele não parece com Adão, ele parece com Cristo. Isso aqui é fé que salva. É fé na centralidade da obra de Jesus. É fé que Jesus perdoa pecado. É fé que Jesus é Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele salva, que Ele transforma. Por isso a gente tem um lema aqui nessa igreja que a gente fala que é tudo sobre Jesus. Porque o meu trabalho ao longo de 12 anos com vocês tem sido tentar trazer Jesus de volta para a igreja. Mais Jesus e menos pastores. Mais Jesus e menos apóstolos. Mais Jesus e menos profeta. Mais Jesus, mais conteúdo bíblico, mais centralidade da pessoa de Cristo. E menos instituiçõezinhas e filigranazinhas de instituições, mais centralidade em Cristo. E a palavra vai revelar Ele, a Bíblia. Porque em Jesus você tem nova vida, em Jesus você tem perdão de pecados. Nele você tem certeza da salvação e da vida eterna. O Deus de vocês tem nome, é Jesus Cristo. Quem vai voltar para buscar vocês é Jesus Cristo. Quem é o rei sobre isso tudo que vocês estão vendo, chamado cosmos, chamado criação, é Cristo. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando daquele que, segundo o apóstolo Paulo, encheu todas as coisas com a sua glória. Quando Jesus aparece para João, ele não apareceu como um nazareno galileu, ele apareceu glorificado. A fé de vocês, pessoal, precisa ser em Cristo. A fé de vocês tem um alvo, um objetivo, Jesus. Se identifiquem com Jesus. A união que a gente tem com Deus é uma união que nós temos com Cristo. Vocês só são amados por Deus por causa de Jesus e só por causa dele. Vocês têm união com Deus por causa de Cristo. Porque quem apresenta a mim e a vocês diante do Pai é Cristo. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Gente, Jesus tem que ser central na vida da gente.
senão a gente tem arremedo, e não fé bíblica, e não fé salvadora.